Retornando aqui o programa Mais Saúde, hoje diretamente de São Paulo, do 4º Gluten Free, 2º Zero Lactose, 1º Expo Alimentos Funcionais, onde estamos com o Dr. Roque Savioli, que agora vamos assistir trechos da sua palestra. Vocês vão ver que interessante que foi. A grande maioria das mulheres acredita ainda que a doença cardiovascular com infarto é doença de homem, né? Acho que tenho certeza que muitas de vocês, ou muitos de vocês, eu falo muitas porque a presença feminina aqui é muito preponderante, não é verdade? E muitos de vocês ainda acham que a doença cardiovascular é de homem. Não é. E é importante que a gente saiba quais são os fatores de risco para a doença cardiovascular na mulher. E tem outra, vocês vão ver, o coração da mulher é diferente do coração do homem, anatomicamente. A gente sabe, é claro, o coração da mulher é uma coisa incógnita, né? É difícil a gente entender o coração da mulher. Olha, se existe uma coisa que a gente pode mudar, que a gente interage e a gente interfere na doença cardiovascular, é com relação à nutrição. A alimentação é uma coisa extremamente importante e a gente muda realmente, sabe, o roteiro da doença cardiovascular. A gente muda através da alimentação, como eu vou mostrar para vocês. Esse primeiro slide meu, eu mostro essa estatística feita pelo American Heart Association de 2009, mostrando, olha, nesta parte superior do gráfico, a doença cardiovascular em homens e mulheres, de 79 até 2009. Vocês vejam que nos homens houve uma diminuição importante da doença cardiovascular. Por quê? As campanhas de prevenção, alimentação, focaram muito em cima dos homens, porque o homem é que sofria, o homem que tinha infarto, o homem que morre. Vocês vejam que diminui bastante, e as mulheres não. Aqui, nesse mesmo trabalho da American Heart Association, olha, aqui você comparando a doença cardiovascular em homens e mulheres, e comparando com as outras doenças. Vocês vejam só, olha, enquanto que quase 400 mil pessoas morreram de doença cardiovascular, dos homens, de mulheres, de homens, você vê 300 mil morreram de câncer. E mesma coisa com relação às mulheres. Quer dizer, a doença cardiovascular na mulher mata mais do que o câncer. E a mulher não pensa isso. Você vê só, a grande preocupação das mulheres é com relação às doenças, a câncer ginecológico. Você vê prevenção de câncer de mama, você vê prevenção de câncer de útero, tudo, mas você não ouve falar em prevenção de doença cardiovascular em mulher. Esse estudo, olha, Inter-Heart Study, foi feito em pessoas, 12.460 pessoas pós-infarto. Então pegaram quase 12 mil pessoas em 52 países. Pessoas que tiveram infarto e foram ver quais eram os fatores de risco nessas pessoas. E olha os resultados. O primeiro fator de risco que todos nós sabemos, estamos cansados de saber aonde vocês interagem, vocês vão atuar, é o aumento do colesterol. Então essa relação da apolipoproteína B e apolipoproteína A são fatores, são lipoproteínas no sangue que estão relacionadas com o colesterol LDL, que é o mau colesterol, e com o HDL, que é o bom colesterol. Então, os infartados, eles tinham essa relação alterada com relação a outra. Veja só, o segundo fator de risco, isso tanto em homem quanto em mulher, foi o cigarro. A mulher fuma mais que o homem. A gente vê hoje mulher fumando, você vê nas ruas aí de São Paulo, né? As mulheres fumando. E olha, digo para vocês, se você fuma e toma anticoncepcional, o seu risco cardiovascular aumenta 6 vezes. O cigarro e o anticoncepcional, você tem que escolher, ou você fuma ou você toma anticoncepcional. O risco aumenta 6 vezes, é nítido isso aí. E olha, a quantidade de mulheres que tem fenômenos trombóticos, que tomam anticoncepcional, a cada dia que passa aumenta mais. E jovem, hein? E jovem. Fatores psicossociais, é outro fator muito comum em mulher. O fator psicossocial é ansiedade, depressão, isolamento social. E a gente sabe que depressão é muito comum nas mulheres. Então, a depressão é uma coisa que a gente sabe que existe muito. E vocês podem interagir, vocês nutricionistas, vocês interagem na depressão. Assim como o médico não pode receitar dieta de regime, né? Está errado, eu não sei. Como é que quem sou eu para ensinar o indivíduo o que ele deve comer ou não? Não sei, não estudei aquilo. Agora, vocês não podem tirar medicamento e achar que o medicamento vai substituir
que a alimentação vai substituir o medicamento. Isso é uma bobagem muito grande e não faça essa bobagem, porque depois a responsabilidade profissional é a mesma. Vocês vão ter que dividir com o médico. Olha outro aspecto. Inatividade física é um fator de risco também para a doença cardiovascular. E olha como a mulher, a chance da mulher desenvolver uma doença cardiovascular por inatividade é maior que o homem. Isso mostrando que a mulher também não faz muita atividade física. A chance da mulher diabética desenvolver a doença cardiovascular em relação à não diabética é de 4 vezes. Então, quem tem diabetes, a mulher diabética, eu acho que uma das piores coisas que tem da gente acompanhar é a mulher diabética. Não é só a nutrição que vocês estão vendo. Vocês estão tratando um ser humano que tem corpo, que tem psiquismo, que tem espírito. Tem que tratar o ser humano de uma forma global. As pessoas que não fazem dieta corretamente, quase 2 vezes de chance de desenvolver a doença cardiovascular. Dados do Ministério de Saúde, 36,2% das mortes em mulheres devido à doença cardiovascular. Em 2009, olha, mortalidade do infarto do miocárdio em mulheres era maior do que o homem na mesma faixa etária. Então a mulher morre mais de infarto do que o homem. Mulher tem muito infarto sem dor. E uma sintomatologia atípica. Isso que é o grande problema. Sintomatologia que parece problema abdominal, problema gástrico. Olha, eu já vi casos de mulheres jovens, uma moça de 40 anos de idade, casos que eu estava fazendo uma ultrassonografia de abdômen. Por quê? Porque ela estava com dor abdominal, achavam que ela estava tendo um problema de vesícula, um problema de estômago, alguma coisa desse nível. Tinha ido em vários médicos, e como tem esse compartimentalismo de atendimento, em vez de procurar, o médico já foi, não, vai para o gastro. Ou às vezes o paciente mesmo fala, estou com problema de estômago, vou no gastro. Não é que estou com gastrite, né? O que a senhora está sentindo, doutor? Eu tenho gastrite. Não, gastrite é uma doença. O que está sentindo? Você tem que perguntar, né? E ela foi procurar uma pessoa, mandaram fazer ultrassom de abdômen. Por coincidência ou por providência, né? Eu não acredito em coincidência. Eu estava passando perto, falei, doutor, você não quer dar uma olhadinha nesse caso aqui? Eu olhei a mulher, a jovem, estava branca, suando frio, fazendo um ultrassom de abdômen. A doutora que estava fazendo falou, doutor, vamos fazer um eletro. Fez um eletro, olhei eletro, um infarto agudo do miocárdio. Mandamos imediatamente para a angioplastia, ela saiu bem. 40 anos de idade, sem lesão nenhuma, sem nada. Isso é muito comum. Outro caso, por exemplo, uma senhora de 40 anos, é feio falar, né? Uma moça de 40 anos de idade, né? Não, 40, pouco mais de 40, ela estava na perimenopausa. E ela começou a sentir aquele calorão, aquele fogacho na menopausa. Porque estava achando que estava tendo isso. Só que de repente esse fogacho começou a vir para o peito, começou a arder o peito. Eu fui chamado, era um infarto agudo. Então é muito comum, por isso que a mulher morre mais do que o homem. Uma estatística feita no hospital americano, entre a mulher e o homem que chegam no pronto-socorro, o homem é atendido em 30 minutos, a mulher em 45 minutos. Porque, primeiro, a sintomatologia é absolutamente atípica, pode ser. Segundo, a mulher não chega, a tolerância à dor, a mulher é diferente do homem. A mulher tolera melhor a dor, claro, pela dor do parto, dor das cólicas, tudo isso, a mulher tolera. Enquanto o homem chega fazendo aquele escândalo todo no pronto-socorro, a mulher não chega. Então, às vezes, as queixas são essas, olha, respiração curta, náuseas, isso que a literatura conta e que é real, que acontece no dia a dia. As artérias do coração de mulher são menores do que os homens. E elas podem se afetar muito, porque se elas são menores de lumen, de luz menor, é muito mais fácil, né? Qualquer alteração já pode levar a infarto. Então, o coração da mulher, anatomicamente, é diferente. E a doença também é diferente. Porque a doença no homem, vamos dizer, a artéria vai se fechando progressivamente pelo depósito do colesterol. Só que no homem, essa placa ela vai se rompendo, vai se dilacerando progressivamente. Então, ela vai rompendo a placa. Então, o que acontece? O homem começa a ter dor precordial aos pequenos esforços. Olhando um pouquinho, tem aperto, dói, ele para. Sem incluir totalmente o vaso. Porque a placa vai se rompendo devagarzinho. A mulher não. A mulher é diferente. A mulher, a placa, olha, aqui da mulher, ela faz uma erosão. Ela não vai rompendo, ela vai se
vai tendo uma erosão, de forma que ela vai expondo o endotélio à luz vascular, de forma que a hora que ela expõe totalmente o endotélio, forma uma trombose, forma um trombo e fecha rapidinho. Por isso que a mulher, quando tem infarto, ela não tem esses sinais de pródromos de infarto, ela tem dor e já vai imediatamente para o infarto. Por isso que ela morre, às vezes, mais rápido. Você sabe que metade das pessoas que têm infarto, elas morrem independente do lugar onde estiverem, dentro do hospital, onde for. Não dá tempo de atender, morre antes do atendimento médico. Em ciência, a gente dá explicações de acordo com as evidências que a gente vê. Agora, o aumento do risco da cardiovascular em mulher menopausada, existem dúvidas do porquê que acontece isso. Será que é por causa da falta de estrógeno? Porque, veja só, a gente sabe muito bem que o risco, o aumento da doença cardiovascular, ela se dá após a quarta, quinta década da mulher, que é justamente na fase hormonal. Até os 40, 45 anos, a doença é mais em mulher, mais em homem do que em mulher, porque a mulher é protegida pelos estrógenos. Mas será que é só estrógeno? Ou será que a mulher tem mais infarto depois dos 45, 50 anos, por causa do aumento dos fatores de risco que tem? Olha, depois dos 45 anos começa a diabetes, começa a hipertensão, começa a obesidade. Então, será que é por causa disso? Ou será porque nessa fase existe uma coisa que chama-se disfunção endotelial? Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar a respeito do endotélio vascular, né? Que é muito importante. Antigamente a gente achava que eram células só que revestiam a luz do vaso. Mas hoje a gente sabe que são células que produzem uma série de substâncias que vão proteger a luz do vaso. Então veja só, o endotélio ele tem várias funções. Ele mantém o tônus vascular, ele dá permeabilidade vascular, ele impede a inflamação. Todas as substâncias produzidas, endotelinas e tudo mais, os anti-inflamatórios, os pró-inflamatórios, todos produzidos a nível do endotélio. Eles evitam a trombólise, eles fazem a trombólise, a fibrinólise, a adesão leucocitária, toda essa função, angiogênese, isso é a função do endotélio. E, de qualquer forma, que se evita a progressão da aterosclerose. Muito bom. O óxido nítrico é o fator mais importante produzido pelo endotélio. A gente sabe que o óxido nítrico é um potente vasodilatador. Ele é o principal mediador da função endotelial. Ele leva vasodilatação, ele inibe a adesão leucocitária, ele inibe a agregação plaquetária. Claro, se começa a agregar a plaqueta, começa a formar trombo. E a proliferação das células musculares lisas, que vai participar todo do processo aterotrombótico. E o óxido nítrico é regulado por essa enzima, óxido nítrico sintetase, a ENOS, que é uma enzima que é expressa no endotélio vascular e produz o óxido nítrico a partir da L-arginina. Muito bom, é importante a gente saber disso, porque aqui vocês vão poder interagir também. Como é que funciona? O estrógeno, que é aquele hormônio produzido pelas mulheres, né? Ele vai... O estrógeno, ele vai nos receptores de estrógeno que existem nos vasos, que existem no coração, que existem nas artérias, e ele vai estimular essa enose. Porque a enose é gozada, é uma enzima que tem dois lados, duas dimensões. De um lado, através da arginina e dessa BH4, beta-hidroxipiterina, ela transforma arginina em citrulina e libera o óxido nítrico. Quer dizer, de um lado essa enzima atua nesse sentido, estimulada pelo estrógeno. Mas, por outro lado, ela pega a NADPH e produz radicais livres, que é uma coisa negativa, que é uma coisa que leva a vasoconstrição. Então, você veja só, uma enzima só expressa no endotélio vascular, por um lado, ela leva à produção de óxido nítrico, quando o estrógeno chega lá, pela ativação do estrógeno nos receptores de estrógeno. E, por outro lado, ela leva à produção dos radicais livres. Evidentemente, em homeostase cardiovascular, você tem um balanço disso aqui. De forma que, claro, persiste a vasodilatação, que é uma forma de
de proteger toda essa estrutura vascular. Interessante, né? Então, esse é o presente do Mais Saúde para vocês, telespectadores do programa, que podem estar conferindo diretamente no blog. Caso você não tenha conseguido assistir o programa passado, é só ir lá no blog.cancelnova.com/maissaúde e tá divulgando também esse evento que é especial, hoje trazendo aqui a participação do Dr. Roque Savioli, semana passada foi da doutora Kendenise Carreiro e semana que vem tem mais. Eu aguardo por você.